A gente precisa falar sobre formato de olho e tipo de maquiagem. Bom, primeiro de tudo, maquiagem é expressão, então não tem certo ou errado. O que eu vou falar aqui é só pra você ter uma noção melhor dos estilos de sombra que existem, né, de maquiagem nos olhos, e o que pode ou não pode te valorizar, levantar o olhar, e às vezes até pra você nem ficar frustrada, porque eu, por exemplo, quando eu tava aprendendo a me maquiar, eu via bastante foto, tutorial na internet, eu tentava reproduzir sozinha e não ficava igual em mim, não aparecia no meu olho e eu não entendia muito bem o porquê. Eu só fui entender depois, quando eu comecei a estudar, né, pra ser uma maquiadora. Aí eu comecei a entender por que algumas coisas que ficavam tão bonitas em outras pessoas, em mim não ficavam tão legais ou na maioria das vezes não apareciam. De forma geral, existem 3 tipos de sombra que você pode, 3 técnicas, na verdade, que você pode aplicar a sombra nos seus olhos. E cada uma é um pouquinho mais adequada para um tipo de olho do que outra. Antes de explicar quais são esses tipos de sombra, é bom a gente entender um pouquinho quais são as partes dos olhos. A pálpebra, ela vai do seu cílio superior até o comecinho da sobrancelha. Aí a gente tem a pálpebra móvel, que é justamente essa parte da pele, que quando você pisca, né, ela se mexe junto. E o côncavo, que ele vem aqui no seu ossinho do globo ocular. Então, quando você sente aqui o seu ossinho, é aqui que está o seu côncavo. E aqui embaixo a gente tem a pálpebra inferior. O primeiro estilo de aplicar sombra é conhecido como estilo horizontal. Como o próprio nome já diz, você vai aplicar as cores, né, de forma horizontal. Nele, você primeiro põe a cor mais escura na pálpebra móvel e a cor mais clara no côncavo. Esse estilo também, ele não é que não pode, assim, mas ele não vai aparecer muito se você tiver pouco espaço de pálpebra, que nem eu, porque não vai aparecer. Então, no meu caso, se eu passar a sombra mais clara no meu côncavo, né, que com o olho aberto, meu côncavo, ele é aqui aonde vocês estão vendo, vai ser como se eu não tivesse maquiada. E eu, quando tô com o olho aberto também, a minha pálpebra móvel, ela quase não aparece. Então, se eu, inclusive, não passar nenhuma sombra nela, quase ninguém vai reparar, porque eu ando assim na rua, né? Não ando assim na rua, infelizmente. Então, ele é bacana pra quem tem um espaço de pálpebra maior, e para quem de repente quer dar um destaque no côncavo, porque como a gente vai pôr a cor mais clara no côncavo, então ele projeta o côncavo um pouco mais para frente. O segundo estilo de sombra é o côncavo, e aí, como o próprio nome já sugere, ele é aquele que você marca o côncavo com uma cor mais escura. Para quem tem pouco espaço de pálpebra, de novo, como eu, é um estilo legal, né? Porque cria essa ilusão do côncavo, principalmente porque eu tenho essa pelinha do olho um pouco mais caída. Mas também você meio que só vai ver a cor mais escura. Se você quiser trabalhar com outras cores de sombra e tiver esse espaço pequeno na pálpebra, as outras cores não vão aparecer. Então esse costuma ser um estilo também mais legal, ou para quem só quer realmente dar essa profundidade no côncavo e não tem. Para quem tem aqui o côncavo, o ossinho mesmo do olho um pouquinho mais saltado e quer deixar isso um pouquinho mais para dentro, né, uma profundidade nessa área. Para quem tem um espaço bem grande de pálpebra e de novo para as orientais, esse costuma ser um estilo bem bonito, principalmente quando dá aquela impressão que aqui a pálpebra é mais inchadinha. Então ela dá uma profundidade bacana. E o último estilo de aplicar sombra é o vertical. Esse é talvez um dos que mais utilizem por aí, porque realmente é aquele que você vai aplicando a sombra assim como se fosse uma do lado da outra, né? E esse costuma ser meio que o estilo universal, digamos assim, porque tanto quem tem pouco espaço de pálpebra como eu, como quem tem já mais espaço de pálpebra consegue usar e as cores da sombra aparecem, que é o mais importante, né? Então no estilo vertical você pode tanto começar com uma cor mais clara, aí aplicar uma cor intermediária no meio e uma mais escura no final, ou fazer aquela aplicação que também é bem bacana de você começar com um tom mais escuro, um tom claro no meio para dar uma iluminada e terminar com um tom mais escuro. O legal de você entender, digamos assim, a anatomia do seu olho e os tipos de aplicação de sombra é que você consegue usar isso a seu favor para de repente enfatizar alguma coisa que você quer enfatizar ou dar uma escondida em alguma coisa que você não acha tão legal. Então, na verdade, a moral da história é que é bacana você dedicar uns minutos para se olhar no espelho, ver se o seu espaço de pálpebra é grande, se ele é pequeno, se o seu olho é
mais caidinho, se o olho é mais projetado para fora, se ele é mais fundo. Se isso é uma coisa que te incomoda de alguma maneira, e ir usando as técnicas de aplicação de sombra e até mesmo as cores, né, mais claras, mais escuras, opacas, com ou sem brilho, para ir deixando o seu olhar mais bonito, valorizar o seu olhar e você, depois, quando você for olhar o resultado final no espelho, você se sentir mais bonita, que é isso que realmente importa. Então, absorve todo esse conhecimento, né, os tutoriais que você vê aqui no YouTube, no Instagram, as fotos que você vê na internet, mas tentar, quando você for aplicar em você, fazer uma releitura, porque nem sempre o que ficou muito legal numa pessoa também vai ficar legal em você. E se não ficar, isso não quer dizer que você precisa se frustrar com a maquiagem ou achar que você não sabe se maquiar ou que aquilo não é pra você. Muitas vezes é só uma questão de você pegar o que você acha mais legal de cada pessoa e adaptar para aquilo que você gosta e aquilo que faz você se sentir bem. Não deixa de me seguir lá no Instagram, @dritaisum, porque eu ainda tenho aquela meta que eu quero ser notada pelas marcas de maquiagem, chegar aqui em casa e ter uma caixa maravilhosa de mimos para mim.